modo, no verso 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor dos projetos, está na faculdade, às vezes só os nossos corpos estão aqui, mas a nossa mente está vagando. Nos ajuda, Senhor, a nesse momento, para que nossa mente possa estar cativa em Ti. Senhor, quem está aqui nessa noite, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, mas é a Tua palavra. Toda reverência é pouca diante da Tua palavra. Que haja temor e tremor na leitura da Tua palavra. Que nada possa inquietar aqueles que vieram com seriedade, porque nós cremos que tem irmãos que vieram aqui não para ver um pastor, não para ver uma banda, não para matar a saudade do irmão que tem um tempo que ele não vê, mas vieram aqui para prestar um culto a Ti, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Então esse irmão merece ter esse ambiente de adoração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Só o Senhor que tem espaço aqui para sobressair. Conforme a Tua serva orou no início do culto, sinta-se à vontade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que o Senhor esteja no controle de tudo, porque o Senhor é digno de ser honrado, o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de receber toda reverência. Toda reverência é pouca diante da Tua grandeza, diante de quem Tu és. Tu és o Deus que Isaías entra em choque, ao ponto de se considerar perdido, porque os olhos dele viram o Senhor. Tu és aquele Deus que Pedro, após testemunhar aquela pesca maravilhosa, ele pede para que o Senhor se afaste, porque ele diz: eu sou um homem pecador. Tu és aquele que irá administrar todas as coisas e administra. Tu és aquele que sustenta a igreja. Tu és aquele que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor garante o crescimento da Tua igreja, não apenas numericamente, mas o Senhor garante o crescimento da igreja espiritualmente. O Senhor que nutre a igreja, o crente mais fraco, ao que se considera mais forte, todos são nutridos pelo Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor tome a direção dos nossos cultos, das nossas reuniões, que possamos nos tratar com seriedade, porque quando eu estou diante do meu chefe na empresa, eu respeito. Não que o Senhor seja um Deus carrasco, um Deus brutal, mas às vezes a gente abusa do Teu amor e quer viver de qualquer forma, mas é incoerente com a Tua palavra. Senhor, quando Neemias estava ali naquele processo de restaurar os muros de Jerusalém, a Tua palavra nos ensina que os levitas, eles leram a palavra, eles leram a lei, e o povo se colocou em prontidão. Fala conosco, Pai. Ajuda o Teu servo Emerson. Ajuda o Teu servo a ter sucesso naquilo que o Senhor confiou. Não um sucesso voltado para o marketing, mas um sucesso voltado para uma qualidade de vida espiritual. Essa igreja é Tua, esse povo é Teu. Eu sou apenas o Teu auxiliar, mas o Senhor é o bom pastor, que deu a vida pelas Suas ovelhas. E aqui estão Suas ovelhas, que querem ouvir a Tua palavra, que querem ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem é o maior? Eu lembrei de certa ocasião na qual fomos a uma viagem missionária, e a líder do grupo, a irmã que estava administrando a viagem missionária, ela montou grupos de 6, outros de 7, outros de 5. E eu lembro que ela me colocou em um grupo, me pôs em um grupo, e como de costume eu pergunto o nome das pessoas, e eu perguntei para os irmãos que faziam parte do grupo o nome deles.
para a gente definir como seria o evangelismo, se iríamos de 2 em 2, de 3 em 3. E um irmão chegou, eu perguntei para o irmão, qual é o nome do irmão? Ele disse para mim, irmão não, eu sou o diácono fulano de tal. O Senhor me deu esse jeito de viver, o jeito de levar na esportiva, eu levei na esportiva, e aí eu perguntei qual é o nome do diácono. E o diácono, ele deu o nome dele, e aí nós fomos evangelizar. Interessante porque tem algumas pessoas que elas conseguem ficar presas a títulos. E isso é algo que é real. Às vezes você vai resolver algo administrativo de uma igreja local e você fala o seu nome e às vezes você não tem a devida atenção. E aí você diz, eu sou o pastor. Ah, é o pastor que está aqui. É o pastor. É o ministro A, é o ministro B. Às vezes tem pessoas que elas fazem questão de ser honrada pelo título que ela tem. E precisamos compreender algo interessante. Tem pessoas que elas vão tratar você com base no título que você possui, não porque ela respeita, é porque às vezes você obriga ela a respeitar você pelo seu título. Tem alguns irmãos que me chamam de pastor, tem outros irmãos que me chamam de Emerson, tem outros irmãos que me chamam de irmão. Eu sou pastor, eu sou Emerson e eu sou irmão. Amém? Mas eu acredito que não é a forma como você fala que vai dar o devido respeito, porque tem pessoas que chamam de pastor, mas não respeitam. Tem pessoa que chama de irmão, mas respeita. Mas aquele irmão queria ser chamado de diácono. Irmão não, diácono tal. E a gente vai vivendo essa realidade dentro do meio da fé. A igreja tem problemas e tem problemas porque a igreja é composta de seres humanos. Nós não temos aqui nenhum irmão em Cristo que seja um anjo. Só para sua mãe. Para sua mãe você é um anjo. Mas para a igreja você não é um anjo. Mas fique em paz que também você não é um demônio. Você é um irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto no qual houve uma discussão, um diálogo entre os discípulos de Jesus. E o assunto foi justamente quem seria o maior. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Pare para pensar que esses homens aqui, eles tiveram um privilégio que você não tem e não teve. Você vai ter o privilégio de estar ao lado de Jesus. Você consegue imaginar você caminhar ao lado de Jesus? Não, Jesus, não, pastor, Jesus está comigo. Não é nesse contexto que eu estou falando. Eu estou falando fisicamente. Certa feita, estudando a Bíblia com o Tamires, e aí nós perguntamos, um dos momentos assim, que se eu pudesse, eu queria estar com Jesus. E um dos momentos que eu queria estar com Jesus é no momento que os discípulos estão ali, atormentados, trancados, pensando que tudo deu errado, e Jesus passa e diz, Pai, seja convosco. Acho que aquele momento ali foi fora do comum, né? Jesus entrou e falou, Pai, seja convosco. Já Tamires, ela queria estar no sermão do monte. Bem-aventurado vós que agora chorais, que haveis de rir. Bem-aventurado vós que tem fome e sede de justiça. Tamires queria estar no sermão do monte. Ela queria estar ao pé da montanha, bebendo daquela água. Eu já queria estar naquela casa trancada, pensando que tudo deu errado, e Jesus passar e dizer, paz, seja convosco. Eu não sei se você já pensou nisso, num momento assim no qual, se você pudesse, você queria estar com Jesus fisicamente. Mas esses discípulos, eles tiveram esse privilégio de andar com Jesus. E no seminário de Jesus, na escola teológica de Jesus, na faculdade de Jesus, no grupo de Jesus, os discípulos, eles aprenderam com o mestre. E a gente percebe que todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele aprende. Ele aprende vendo, ele aprende ouvindo e ele aprende perguntando. Então os discípulos, eles aprenderam vendo, testemunhando aquilo que Jesus estava realizando.
Eles aprenderam. Certa ocasião, Jesus estava no monte, se transfigura, depois ele desce e um pai faz uma queixa para ele. E o pai diz: olha, meu filho tem um demônio, joga ele no fogo, joga na água, e eu trouxe ele para os seus discípulos e não resolveram o problema. E Jesus verbaliza: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco, sofrerei, trazei aqui. Aí Jesus vai e resolve o problema daquele pai. Então os discípulos ali, eles viram o que Jesus fez. Não só nesse momento, nessa ocasião, mas em outras ocasiões, os discípulos eles foram testemunhas oculares. Tanto que houve um dado momento que eles foram cobrados para não pregar o Evangelho, e eles usaram como argumento: nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Então os discípulos eles aprenderam, eles aprendem vendo aquilo que Jesus estava realizando. Mas os discípulos também testemunharam das pregações de Jesus. E eles aprenderam ouvindo o que Jesus estava falando. Por isso que é importante, no momento da palavra, nós pararmos para ouvir a palavra. Você já teve aquele irmão assim: irmão, como é que foi o culto hoje? Glória a Deus, o culto foi uma bênção, aleluia! Foi mesmo, irmão, que bênção! Qual foi a palavra, assim, sei lá, foi esse que o pastor fez, bênção de Deus, foi uma glória. O culto foi uma bênção, o irmão não lembra a palavra, mas o culto foi uma bênção. Então a gente precisa dar atenção quando nós estamos ouvindo a palavra, não só sendo pregada no púlpito, mas a palavra sendo estudada. Você também pode dar atenção à palavra de Deus quando você lê. Eu tenho uma prática de ler a palavra falando, eu leio a palavra em voz alta. Eu gosto de ler a palavra verbalizando. Mas também é um momento que você tem de ouvir a palavra sendo cantada. Porque louvor é falar bem. E louvor é um louvor que fala bem de Deus. Então se eu canto uma música que tem muito mais a ver comigo que com Deus, não é um louvor a mim, não é um louvor a Deus. Então louvar é falar bem de Deus, da sua grandeza, da sua glória que Ele é. Então quando nós ouvimos a palavra sendo cantada, nós também então estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos ouvindo a voz de Deus. E nós aprendemos quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo cantada. Mas nós também não só aprendemos vendo, ouvindo, aprendemos também perguntando. Porque depois que Jesus expulsa esse demônio, resolve o problema desse jovem, a Bíblia diz que em particular, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, eu acho tão bonito isso. Por que nós não conseguimos? A palavra não conseguimos está dizendo que ele tentou. Nós tentamos. E é bom tentar, né, irmãos? É bom sair da teoria e partir para a prática. Nós não conseguimos, o Senhor foi lá e resolveu o problema. Aí ele falou: olha, ele enfatiza a fé, ele faz a comparação com os montes, e depois ele diz: essa casta de demônio não sai com jejum e oração. Jesus responde a pergunta que os discípulos fazem, que os discípulos fizeram. Então a gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo e a gente aprende perguntando. Perguntar não é vergonhoso. Claro que tem algumas pessoas que se gloriam diante da sua pergunta, se considera o rei, ou a última Coca-Cola no deserto. Mas é importante perguntar. E os discípulos, eles perguntaram para Jesus. Então Jesus, ele era um professor ambulante, tá? O discipulado de Jesus era no cotidiano, era um discipulado prático. É você ir comprar o pão para o seu filho e ali você já está falando do evangelho para ele. Algo que ele viu, que ele comentou, você, às vezes a gente cria muita forma, tem que parar, tem que fazer assim, tem que estudar. É bom, mas a gente precisa entender que a gente não tem que rotular no momento. É no cotidiano, é no dia a dia, é nas oportunidades que a gente tem para poder estar ensinando e respondendo as perguntas. Tem momento que você responde, tem momento que você pergunta. Só que nesse caso aqui ocorreu uma discussão. E eles estavam próximos fisicamente do professor que é Jesus. E você consegue imaginar alguém próximo a Jesus e está preocupado com quem é o maior? Quantas coisas a gente pode desfrutar da presença de Deus, aproveitar a oportunidade e aproveitar a ocasião para extrair algo proveitoso, mas estamos próximos de Jesus, estamos perto da pessoa, mas a nossa discussão é quem é o maior. Levantar
Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Primeira coisa que eu penso, se levanta-se uma discussão para saber quem é o maior, é porque quem discute acha que é digno de ser o maior. Então tem gente aqui se achando alguma coisa. Levantou-se uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Mas, porém, todavia, entretanto, irmão, você é gente boa, mas quando vem assim, pastor, eu gosto muito da sua pregação, mas eu digo, meu Deus, aquela coisa, faz um carinho, depois pau nele. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, e eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus sabe o que passa no nosso coração. Amém. Jesus sabe. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas afiada com a espada dos gumes e penetra ao ponto de discernir alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. No momento que você está ouvindo a palavra, é como se a palavra fosse uma espada, porque aqui é uma comparação, uma espada afiada, que ela consegue ver onde sua mente está agora. Aonde a sua mente está agora. A palavra do Senhor, quando diz a palavra do Senhor é viva, é uma série de ensinos só nesse verso, tá? A palavra é viva. Não é uma palavra morta, não é uma palavra estagnada, é uma palavra viva. Ela não só é uma palavra viva, mas ela é eficaz. O que é eficaz? Imagine um machado que você lança para cortar uma lenha. A palavra de Deus, ela está molada, ela é eficaz, ela tem resultado, ela tem eficácia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Pastor, mas houve uma pregação do Evangelho e ninguém se converteu, a palavra voltou vazia? Não, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Charles Spurgeon diz que diante da pregação só tem duas opções: ou se arrepende e é salvo, ou não se arrepende e será condenado. Mas após ouvir a pregação do Evangelho, o homem não é mais o mesmo, porque a palavra de Deus, ela tem eficácia. A palavra do Senhor, ela é eficaz. E essa palavra, esse Jesus, ele sonda e conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração. E não precisa falar, ele já sabe. Por isso que a melhor coisa a fazer é sermos sinceros em nossas orações, porque falando ou não, ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Ah, Senhor, o irmão me machucou, mas eu sou um servo do Senhor, eu não queria fazer o mal contra ele. Ele sonda e conhece o seu coração. Talvez é melhor dizer: Senhor, a minha vontade era pagar o mal com o mal, mas eu não devo fazer isso, porque não é correto. Mas eu confesso que está difícil para mim. Me ajuda, Senhor, me ajuda a entender que pagar o mal com o mal não deve ser uma realidade da minha vida. E aí você vai estar orando para que você não pague o mal com o mal. Você vai estar intercedendo. Então Jesus, sondando os corações, como ele sonda o seu coração, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Às vezes as pessoas fazem algo grande. Ah, irmão, não quero me gloriar, mas eu fiz uma doação de 10 mil. Só Deus sabe se a pessoa quer ou não se gloriar. Às vezes é aquela crítica aparentemente construtiva, mas tem veneno. Não, é só para construir, mas tem veneno. Deus sonda o coração. Um comentário que não deveria existir. E detalhe, às vezes a gente parece que não tem a Bíblia, porque a Bíblia diz: se você tem algo contra seu irmão, você tem que ir a seu irmão. Fala com seu irmão, chama ele, dialoga com ele. Mas a gente vai terceirizando, e aí daqui a pouco se alastrou uma fofoca no meio da igreja, mas as pessoas que deveriam parar para conversar, não param para conversar. Olha, ore pelo irmão, é uma oração que vai parar lá no Brás. E às vezes o irmão está lá, mas precisa de alguém que chegue ao irmão e faça a pontuação, meu irmão. Olha, precisa melhorar nesse aspecto. Deus sonda o coração. E Deus só Deus sabe quem de fato tem a verdadeira intenção que glorifica Ele, ou a intenção que não glorifica o nome dEle. Mas Jesus, conhecendo os corações diante daquela discussão, toma uma criança. Olha que coisa maravilhosa. Jesus tomou uma criança e colocou-a junto a si. Ele pega, olha como é a aula de Jesus, é didática. Não é uma sala
louça. Não, é comprando pão. É abastecendo carro. É comprando feijão. É indo ao mercado. É a aula de Jesus é assim, não tem que para tudo, não. Está tendo discussão? Vem cá, filho. Vem cá, bebê. Traz a criancinha. Os discípulos já prestam atenção. Olha, vai vir coisa aí. Porque o mestre é assim. Como estava acusando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e não adianta de tentar entender o que ele escreveu na areia, porque já tem até escola de teologia para ensinar o que Jesus escreveu na areia. Mas Jesus está lá como se estivesse escrevendo e pergunta: quem nunca pegou? Olha a aula de Jesus. Atira a primeira pedra. Então aqui nessa aula de Jesus, bem didática, ele traz uma criança, coloca essa criança próximo a ele, ao lado dele, e diz assim: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Olha que aula. Você vai ouvir um pastor pregar que chama uma criança. Olha que aula de Jesus. Olha a aula de Jesus. E ele diz: porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse será o maior. A ideia de Jesus pegar uma criança como exemplo não deve ser usado como apologia, como defesa da ignorância. Não. A Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos que crescer em maturidade cristã. Mas criança também revela pureza. Hoje a sociedade vive um preconceito. E detalhe, tem uma música, se não falha a minha memória, essa música me parece que é do Nat Blues. E tem um momento da música que ele fala assim, não sei se faz parte da música ou se é um momento que ele verbaliza, mas que diz assim: crianças não nascem mais, crianças não nascem racistas, elas aprendem o que a gente ensina. A criança não nasce com preconceito, mas ela é moldada pela sociedade. Eu discordo de Rousseau nesse sentido, mas Rousseau dá a ideia que o homem não nasce mal, mas é a sociedade que corrompe ele. Rousseau fala isso no seu livro, O Contrato Social. A criança não nasce racista. Se você pega uma criança negra e uma criança branca, você coloca ela para brincar, detalhe, eu nem vou levar ela lá no parquinho do Shopping Internacional de Guarulhos, tá? Eu vou colocar ela nessa pracinha. Nessa pracinha, elas vão encontrar tanta coisa para brincar. A mente dela vai enxergar tanta coisa nessa pracinha. A criança, ela não é capitalista. Ela não é preconceituosa. A criança, ela não tem essa maldade. Mas aqui o Senhor pega justamente uma criança e coloca ao lado dele e diz assim: quem receber essa criança em meu nome, recebe. Mas qual é a proposta aqui, se a palavra do Senhor, ela não nos orienta a buscar a imaturidade, mas pelo contrário, a maturidade cristã, o crescimento, a gente precisa entender dentro do contexto, tá? Crianças, naquela época, dentro desse contexto, eram tipicamente consideradas sem importância, tá? Você já viu aquele texto que você leu na sua Bíblia, que fala o número de pessoas e diz assim, fora mulheres e crianças? Só para você ter uma noção. Fora mulheres, eu nem contava mulheres e crianças. Então, dentro desse contexto, a criança, ela era sem importância. Então, estar preocupado com elas e aceitar um lugar menos importante é ser verdadeiramente grande. Olha o oposto. É ser verdadeiramente grande. No reino de Deus é o oposto. No reino de Deus não é como no reino dos homens. No reino de Deus é o oposto. E às vezes nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar da presença de Cristo. E estamos discutindo outras coisas que não vai levar a gente a lugar algum. Não vai agregar valores. Vai gerar muito mais desconforto do que edificação.
E nós estamos na presença de Cristo, ouvindo a sua palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, e estamos preocupados com outros assuntos que não vai agregar valor na minha vida e na sua. Mas Jesus está perto. Parece-me que às vezes, em algumas de nossas discussões, Jesus precisa entrar em cena e pegar uma criança e dizer: quer ser o maior? Seja o menor. Por que eu comecei falando sobre o diácono? Porque para ele é importante ser reconhecido como diácono. O título, meu nome é irmão não, diácono fulano de tal, pastor Beltrano, pastor Ciclano. A gente vive isso. E eu acredito que se Jesus voltasse hoje fisicamente, não na sua segunda volta, tá? Na sua segunda vinda, mas só para a gente entender, talvez nós iríamos nos escandalizar com Jesus, porque iríamos esperar um comportamento dele. Eu lembro certa feita que o cantor Lázaro foi cantar lá na igreja, o irmão Lázaro que partiu para a eternidade, e ele entrou no gabinete pastoral e tinha todo um alimento preparado para ele. Legal isso. E tinha uma fila porque queria ver o irmão, queria abraçar o irmão, e aqueles irmãos não puderam entrar no gabinete. Eu tive acesso ao gabinete porque na época eu era vice-presidente da igreja, e eu estava ali junto com os irmãos, mas tinha muita gente querendo estar ali com aquele irmão. O que me surpreende é que teve irmãos que sentiram a presença de Deus naquele dia, porque o irmão é um famoso cantor. Mas os outros dias que os irmãos estavam ali orando, louvando, adorando, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair nisso aqui. A gente pode ser aquele que não está discutindo quem é o maior, mas a gente pode estabelecer pessoas que a gente considera maior e tratar com distinção. Só há um maior no reino, tá? E o nome dele é Jesus. Amém. Eu vou confessar o meu pecado, eu vou confessar pecado, porque contar vantagem eu acho que não é muito bom. É bom falar das falhas, né? Eu recebi a visita de um vereador lá na minha casa. Ele, Emerson, eu vou lá na sua casa, está cheio de projetos. Eu digo, tudo bem. Ele já caminhava com ele há um longo tempo. Quando eu era líder de jovens, ele me ajudou muito financeiramente. Muitos projetos eu coloquei em prática porque ele ajudou financeiramente. E aí ele falou, vou lá na tua casa. Aí eu, tudo bem. Eu fui lá no mercado, comprei queijo, comprei presunto, comprei pão, comprei refri e tal. Também dá um grau na casa, aquela coisa toda. E aí o vereador é humilde, né? Comeu tudo, mas falou, nem precisava. Se não precisava, você não comesse, mas ele comeu. Aquela coisa, né? A sua casa está toda arrumada, você entra e diz, a visita chega na sua casa, não repare a bagunça, irmão. Você está se exaltando, você sabe que sua casa está arrumada. Só para eu dizer que sua casa está toda arrumadinha, toda cheiradinha. Ô, pastor, não repare a bagunça, tá? Mas a casa está arrumada. E o pastor comeu aquela coisa toda e tal. Aí depois eu tive a oportunidade de receber um outro irmão. Vocês não conhecem, mas Leonardo conhece, a Jane Glória conhece, o irmão Fábio. Para você se conectar, o irmão Fábio é o zelador da igreja. Eu fui no mercado comprar pão e queijo e isso. Claro que não. É algo que parece simples, mas eu não projetei a maldade no meu coração, mas a gente acaba fazendo isso. O vereador tem queijo e presunto, o irmão Fábio, aí eu não sei como é que você chama o ovo aqui, mas lá na Bahia diz que o voador. Então, às vezes, irmãos, a gente acaba fazendo essa distinção. Trata um de um jeito, trata outro de outra forma. E uma das coisas que algumas pessoas que têm externado o desejo de congregar junto conosco tem sido justamente esse, o tratamento. Pastor, eu fui tratado de uma forma. O irmão Miranda trouxe uma visitante aqui e ela disse, Miranda, o pastor entrou em contato comigo, porque ela vive em um mundo que o pastor não entra em contato com o visitante. Ela não é vereadora, não é nada, mas é alguém que nos visitou. E isso é algo simples, mas a gente tenta tratar de forma igual a todos. Claro que tem irmãos que são mais achegados, isso é normal, tá? Jesus tinha 12, mas é perceptível que ele tinha uma afinidade com Pedro, Tiago e João. A gente percebe, os momentos mais delicados estão os três lá. E há quem diga, há teólogos que defendem a ideia, que esse foi o motivo da discussão, de saber quem era o maior. Há quem defende a ideia, que talvez seja esse ciúmes, né, de, ele está mais perto, mas tem pessoas que você tem mais intimidade.
Tem pessoas que você tem mais liberdade de conversar e confessar seus pecados e pedir. Isso é normal. Você não é obrigado a estar sendo um feijão não, arroz, juntos venceremos, aquele arroz que é grudado, sabe? Juntos venceremos. Você não é obrigado a ter essa intimidade profunda com todo mundo. Mas também a ideia é de você colocar um no nível, colocar outros, destratar. E nós não temos base nessa escritura para fazer isso. Então aqui as crianças, elas não tinham importância. Então, já que está tendo uma discussão para ver quem é o maior, vou pegar algo que não tem importância. Não que as crianças não tenham importância para Jesus, mas dentro do contexto da sociedade a qual eles viviam, dentro dessa realidade, Jesus chama a criança e diz assim, ó, quem não receber essa criança, quem não receber, não me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, irmãos, nós temos muitas coisas para aprender no Evangelho. E uma delas é que o Evangelho, ele afeta a vida do homem. E quando esse homem é afetado pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, pela pregação da palavra, ele é envolvido pela humildade. E as nossas maiores confusões denominacionais estão associadas à ausência de humildade, porque estamos competindo um contra o outro. Estamos querendo ser melhor. Eu quero ser melhor, você quer ser melhor. E aqui a gente vai competindo um com o outro, a gente vai. Só que isso acontece na sociedade. Isso acontece no mundo lá fora. Isso acontece na empresa, em que um funcionário ele quer passar a rasteira no colega dele para ser promovido, mas no reino não deve ser assim. No reino não deve ser assim. Não pode haver essa competição, essa disputa. E às vezes é isso, é um que está maior, outro que está menor, eu sou melhor, e vai caminhando, e parece que Jesus só fica contemplando e perguntando, onde é que vocês vão chegar desse jeito? Onde é que vocês vão chegar? Porque se eu me considero melhor, estou me colocando superior ao outro. Eu me coloco superior a você. E no reino não pode ser assim. Uma outra discussão, outra ocasião, você pode ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, ou anotar. Hoje eu tive o privilégio de conversar com a irmã em Cristo, ela falou, pastor, eu tenho dificuldade, a pregação é bênção, mas eu tenho dificuldade de arquivar a informação. Eu falei, anota, escreve, coloca em prática, ou então você pode digitar no seu celular, no outro dia você vai ler o texto, e se você tiver uma dúvida, você pode perguntar para o pastor. Se o pastor não souber, pergunta para você. Amém? Não sentir firmeza. Amém. Se o pastor não souber, pergunta para você. Marcos capítulo 10, verso 35, olha o que está escrito. Então, me lembra o Paulista fala assim, então, se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Eles se aproximaram de Jesus e disse, Senhor, concede algo para nós. Vamos fazer um pedido. Pare para pensar, se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido para Jesus, o que você pediria para ele? Não precisa você responder. Mas olha o pedido. Mais uma vez, os homens estão diante da presença de Jesus, podendo aproveitar as oportunidades, e estão queimando o cartucho, jogando fora essa oportunidade. Que vamos pedir? Ele respondeu, o que quereis que vos faça? Jesus pergunta. Responderam-lhe, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Vamos parar um pouco aí. Ouvindo isto,
Eles fizeram um pedido, Jesus responde. Os demais, os 10, se indignaram. Olha a confusão que deu, irmão. Privilégio. Por isso que isso não me assusta quando nós vivemos esse conflito, porque esses homens andaram com Jesus. Não é errado. Os nossos conflitos é o normal de uma igreja. É coisa de ser humano. É coisa do homem. É coisa da natureza humana. Eles foram pedir a Jesus: eu quero que eu sente à direita e ele à esquerda. Nos concede esse pedido. Lá na tua glória, já está pensando lá na glória. Irmão, está na glória já é suficiente, ainda quer sentar, irmão? Só chegar lá. Imagina. Ou você está preocupado com o lado direito ou o lado esquerdo? Fala sério. Billy Graham, um grande evangelista, ele disse que quando chegar na glória ele vai ter surpresas. A surpresa que ele vai ter: cheguei aqui. Billy Graham falou isso. A outra surpresa é: eu pensei que esse não vinha, não é que ele veio? E a outra é: quem eu esperava encontrar lá, talvez eu não encontre lá. Ele faz essa abordagem interessante, né? Então o pessoal não quer só estar na glória, eu quero sentar na direita, né? Eu quero sentar na esquerda. Só que esse pedido gerou confusão, irmão. Gerou discussão, gerou polêmica, gerou transtorno entre os irmãos, gerou os 10 ficarem indignados. Que pedido é esse? Tem 12, você quer a direita e a esquerda, e os 10? Você é melhor do que eu em quê? Aí começa a discussão. Meu pai é fundador da igreja. Aí começa a discutir, meu nome está lá no rol de membros, o piso foi eu que doei, o maior dízimo é o meu, e está lá, a discussão está lá. Os irmãos estão discutindo. Ah, Deus, se não fosse eu, não daria certo, eu que fiz, e aí começo eu. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja, Jesus agora aqui ele está pegando a realidade secular do mundo, da sociedade, que não é regida, que não é dirigida pela palavra, e coloca agora dentro da proposta do reino. Irmãos, você é cidadão do reino, tá? Você é um cidadão do reino. E aí Jesus pega e diz assim: olha, lá os governadores, os maiorais, eles exercem autoridade. Eles exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. É tipo Jesus falando para nós: pessoal, vocês estão no mundo, vocês fazem faculdade no mundo, vocês dirigem carro no mundo, vocês pegam o metrô no mundo, vocês têm uma casa no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. É apenas uma passagem, é apenas uma transição. Então você não pode regir a sua vida com essas considerações, com esses critérios. E ele diz: mas entre vós não é assim. Lá fora o maior governa, o maior manda no menor, ele tem autoridade, mas aqui é diferente, aqui é reino, aqui é o evangelho, aqui é o Cristo encarnado, aqui é o amor materializado na pessoa humana, aqui é diferente, aqui não é o governador não, aqui é Deus falando com você. Entre vocês não devem ser assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Sirva. Grandeza lá fora é quem manda, grandeza no reino é quem serve. Quer ser grande? Sirva. Amém. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio filho, e aí ele coloca a vida dele como exemplo, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entre vós não será assim. Então, quando você encontra indivíduos que fazem tanta questão de título, de glória, de poder, de honra e coisas do tipo, parece-me que não compreendeu a proposta do reino. Parece-me que não compreendeu
sua vida em resgate de muito. E dar a sua vida em resgate de muitos. Lembra daquela ocasião na qual Jesus lava os pés dos discípulos? Um contexto muito barrento, de muita poeira. Então aquela atitude de Jesus foi a atitude de um servo, de um escravo, vamos dizer assim. Chegava na casa, lavava os pés para tirar a poeira, para lavar. Ali era o trabalho de um servo. Jesus vai e lava os pés dos discípulos. Imagine você que trabalha. Você tem sua carteira assinada, legal. Imagine se você chegar no seu trabalho amanhã e o seu gerente, o seu patrão, pedir para lavar seus pés. Você vai pensar que é uma pegadinha. Você vai dar aquela risada sem graça. Como assim, patrão? Hoje, não, patrão, ele quer ir atrás do seu pé e seu pé correndo. Não é você, não, é seu pé que está correndo, tá? Você quer até ficar, mas seu pé, como assim, patrão? Não, deixa eu lavar, não, como assim? Você não é compreensível para nós. Mas foi isso que Jesus fez. Ele, sendo Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Aí eu fico pensando, por que ele fez isso? E aí quando você vai estudar a história da igreja, você vê o desastre que acontece. Pastores popstar, estrelas, com privilégios fora do comum. Mas Jesus, ele já estava prevendo isso. E ele diz assim, se eu sendo o mestre, eu lavei os pés. Imagine você. Meu irmão, com todo respeito, eu te amo no amor de Cristo. Você é bênção para nós. Eu acredito que eu sou bênção para você. Mas cuidado com ela, tá? Cuidado, você pode ter um talento fenomenal. Mas Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés. Então cuidado com ela, porque que alguém se voluntarie para lavar seus pés, mas nunca se considere digno que as pessoas devem lavar os seus pés, simplesmente porque você é alguém fora do comum. Cuidado, cuidado com os elogios. Cuidado com essa vaidade. Cuidado com aquela ideia, se eu não tivesse, nada funcionava. Cuidado, porque quem sustenta a igreja é o próprio Senhor da igreja. Temos dificuldade para sustentar a nossa casa, imagine a igreja. Você acha que você sustenta a igreja? Não, para que está feio. Jesus disse, se eu sendo Deus, eu lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém. E a nossa maior briga é essa, porque a gente tem dificuldade de lavar o pé. Porque para eu lavar seus pés, eu tenho que me humilhar. Não só fisicamente, né? Mas dentro do contexto também. Porque eu vou estar fazendo o papel de servo. Eu vou estar fazendo o papel de servo. E foi isso que Jesus fez. Ele lavou os pés. E disse, olha, vocês devem lavar os pés uns dos outros. É difícil dizer, irmãos, eu errei. É difícil. Tem um irmão que ele colocou uma frase interessante, várias frases. Palavras difíceis de pronunciar. E palavras difíceis. E uma pegadinha, você ia falando, tentando falar e errava, a língua embolava, parecia que você ia falar outras línguas. E na última ela estava assim, perdão. Às vezes é difícil falar perdão. Às vezes é difícil. Mas a minha dificuldade em falar perdão talvez seja a ideia que eu tenho que eu não posso pedir perdão para ninguém, mas as pessoas têm que pedir perdão para mim. E se eu tenho essa ideia na minha mente, é porque eu estou discutindo para ver quem é o maior. Quem é o maior? Quem aqui é digno de que Deus responda as orações? Quem? Quem aqui pode dizer, eu sou digno que Deus responda as minhas orações? Quem aqui? Quem aqui é digno de dizer, eu sou digno de pregar a palavra? Eu sou eu, não tem espaço para o eu.
Só nos resta dizer: é pela graça de Deus que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Como vivemos em um mundo de livros de sucesso, talvez a chave do sucesso é essa. Coloca lá a chave do sucesso na capa do seu livro, tá? Reconhecer a sua inadequação, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua pequenez diante da glória e diante da grandeza de Deus. Mas pastor, essa palavra falou no meu coração, e eu lembrei, pastor, que eu fui humilhado, eu fui humilhada, eu fui rejeitada porque me consideraram indigno de estar em determinado local, me consideraram indigno de fazer parte da família. É um tema até preconceituoso, tá? Ovelha negra da família. Me consideraram a pior ovelha negra da família, a pior ovelha da família. Então me rejeitaram. Quando tem uma festa na família, chama o primo A, o primo B, porque um é médico, o outro é advogado, mas ninguém lembra de mim. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece em reuniões de pastores. Quantos membros tem sua igreja? Quem é você na fila do pão? Eu estou dizendo, você não é ninguém na fila do pão. Mas você é quem na fila do pão? Você também não é ninguém. Ou todo mundo é importante na fila do pão, o padeiro não vai vender pão. Porque no reino não tem essa competição. No reino não deve haver essa desigualdade, esse preconceito, essa discriminação. Quem é o maior, quem é o menor, não é bom para nós. E ele pega uma criança e chama um garotinho e diz: olha, vocês precisam entender isso aqui. Vocês precisam entender essa simplicidade, essa pureza. Eu estou pegando alguém que não tem relevância, que não tem importância. E se vocês não receberem, vocês não me recebem. E se vocês não me receberem, você não recebe aquele que me enviou. Não tem um sentar à direita, outro sentar à esquerda. A questão não é onde você quer sentar. A questão é onde você está. E onde é que você está hoje? Você está no corpo de Jesus. Você está no corpo de Cristo. Você está inserido na igreja. Você é membro do corpo de Jesus. Mas ele diz: quer ser o maior? Sirva. Sirva. Como a gente foi para um acampamento, na viagem missionária, que a gente foi várias viagens missionárias, e lá pastor lava banheiro, lá pastor lava prato, cai na escala. Cai na escala. E teve irmão que se zangou porque teve uma liderança que foi escalada para fazer o serviço e não fez. Aí depois escalaram o irmão, ele pecou, tá? Mas ele confessou. Ele falou: Emerson, peguei um bocado de sabão, joguei no chão, fiz uma bagunça lá e depois saí enxugando. Ele fez de qualquer forma. Importante para os irmãos: o que é esse negócio de pastor não faz? Não, todo mundo faz. Todo mundo faz. Porque o reino, estamos trabalhando para o mesmo reino. Não tem lógica um competir contra o outro, um querer prejudicar o outro, um falar mal do outro. Eu vou congregar em uma igreja que os membros daquela igreja falam mal da igreja que ele congrega, eu não vou lá. Um marido que fala mal da esposa para mim, eu não vou confiar nele. Se ele fala mal da esposa, imagine do pastor. Reino dividido não prevalece. O reino dividido não subsistirá. Não há maior, menor. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo. E esse amor dele, essa entrega, é uma entrega de sacrifício. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para entregar a vida dele em resgate de muitos, o amor dele. E o serviço que Jesus prestou foi um serviço de entrega para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Morrer para muito ser resgatado. Hoje você é crente, hoje você pode encher o peito e dizer que é servo de Deus, que
é um discípulo de Cristo, porque ele morreu na cruz por você, porque ele se entregou por você. Lembra daquela história que eu contei do rabino? Que ele está andando com os discípulos e tem uma pessoa com muito frio. Aí o rabino pega a capa dele e dá para o homem que sentia frio. Aí continuaram andando, o rabino e os discípulos. Chega um dado momento, o rabino entra em crise e começa a chorar. O discípulo não entende. Mestre, por que você está chorando? Mestre, por que você está chorando? Mestre, por que você está chorando? Eles acabaram de presenciar uma ação boa do mestre. Aí o mestre diz, é porque eu me achei melhor do que vocês, porque eu dei a capa. Eu dei a capa. Porque eu dei a capa e vocês não deram, eu me achei melhor que vocês. Eu estou aqui chorando, porque Deus está me quebrando todo por dentro. Porque eu me considerei melhor. Eu me considerei maior. Eu me considerei mais importante. É por isso que Jesus chega para os discípulos e diz, olha, quando você der esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que fez a tua mão direita. Quando você jejuar, se camufla, passa o perfume da Avon, da Boticário, da Rinodê, importados e outros mais, e sai todo bonitinho, cheirosinho, pega lá, vai no salão, dá mais fogo no seu cabelo, faz a sua sobrancelha, ninguém vai olhar para você e vai dizer, a irmã está jejuando, mas não faz, não anda assim, que foi, estou jejuando, eu estou no propósito, não, faça em oculto, que eu vou te recompensar, é eu e você, é no particular, para que ninguém te exalte, porque você está jejuando, porque você deu uma grande esmola, não, porque a glória tem que apontar para Deus. O maior é Ele. Eu acredito que tem irmãos que oram pela Igreja Batista em Vila Gustavo, que eu nem sei. De chorar, de plantear. E nunca me falou, pastor, eu oro pela igreja, eu estou chorando pela igreja. Nunca falou. Mas esse irmão entendeu que ele não quer ser maior. Mas quando alguém diz, se eu não tiver no louvor, não tem louvor. Se eu não for pastor, a igreja fecha. Irmão, que igreja vai fechar? Irmão? Se o pastor Emerson, eu costumo dizer que o pastor é o metrô. O metrô passa, mas o trilho fica. Já vi tantos pastores no aniversário do pastor ganhar presente, os irmãos chorar. Depois aquele pastor vai embora. Membro de igreja é uma bênção, viu, irmão? Tem um outro pastor, os irmãos choram também. Tem um outro pastor que chegou e já esqueceu o outro que foi embora. Aí vai o pastor achar que é ele. Vai, pastor, achar. O pastor é o metrô. E o trilho fica. Porque Deus, Ele garante pessoas, Ele garante operários, Ele envia obreiros para a sua obra. E tem igrejas aí que estão em situação terríveis, mas Deus tem sustentado. Se você gosta de ver, eu quero invitar um livro para você. O Homem do Céu. Editora Betânia. O homem do céu. Mas por que o homem do céu? Ele está dentro de um contexto de perseguição que não pode pregar o evangelho. A polícia aborda ele para saber quem é ele, pega a identidade dele, ele começa a gritar, eu sou o homem do céu, eu sou o homem do céu. Parecia que ele estava louco, mas ele estava mandando uma mensagem para os irmãos que estavam escondidos para fugir. O homem do céu. E lá, eles não têm a liberdade de segurar a Bíblia como eu e você. Eles arrancam a folha da Bíblia, eles guardam, eles escondem. E perguntaram para eles se eles queriam ter a liberdade de culto como nós temos no Brasil. Eles falaram que não. Ele falou, não, deixa a gente contar. Deus tem sustentado a igreja. Os irmãos oram escondidos. Ministério de louvor, organizado com violão, meu irmão, não é com golofone. Você consegue imaginar você louvando a Deus e olhando para o lado? Porque o bicho pode pegar a qualquer momento. Aceitou Jesus, tem um EPD para novo convertido. Lá novo convertido já é perseguido como crente velho. Corre, irmão, corre, irmão. Já pensou? A gente está aqui, de repente, entrar um bocado de pessoas com corretes na mão. Quem é cristão? Quem é cristão? Eu sei que você diz, eu sou, pode me matar. Você vai dizer isso. Mas talvez nesse ambiente falta essa questão de é maior ou menor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero encorajar você a se render ao amor dele. Porque ele se entregou por você. Ele serviu você. E ainda está te servindo. Através da pregação do Evangelho. Mas cuidado. Para você não ficar
Quando Deus tocar no meu coração, eu vou entregar a minha vida a Ele. Ele já está tocando no seu coração. Não é um sentimento que a gente... Hoje eu senti Deus, hoje eu me arrepiei, hoje é o dia. O Evangelho está sendo pregado. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. Feche os seus olhos. Se você que ouviu essa palavra, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aí onde você está, você pode orar e pedir ao Senhor que perdoe todos os seus pecados. Não no nome da denominação, mas no nome precioso de Jesus Cristo. E se arrepender dos seus pecados. Entregar a sua vida a Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque essa discussão que ocorreu entre os discípulos a respeito de quem era o maior, ela é necessária nos nossos dias, pararmos para pensar, refletir sobre esse aspecto. Senhor, nos ajuda a não nos considerar maior do que ninguém. Nos ajuda, Senhor, a não nos colocar em uma posição na qual o outro não é digno de cantar, de pregar, de orar, de servir, de evangelizar. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas eu também oro por aqueles que aqui estão, ou talvez que nos acompanham em casa, e que foi humilhado, que foi rejeitado, porque na festa da família ele nunca é lembrado, porque não tem um canudo, não tem um grau de instrução digno de fazer presente naquele lugar. Mas que o Senhor possa encontrá-lo e conscientizar que a melhor posição é a posição de ser membro do corpo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz: amém. Deus tão grande.
Aleluia! Glória a Deus. Glória a som testando, quem sabe mais ao vivo. Como é som? Glória a Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Seja uma semana de oração, uma semana de leitura bíblica, uma semana de simplicidade. E que Deus possa nos ajudar nessa caminhada cristã, porque não é fácil ser crente todo dia. A gente sabe que a gente vive para a glória de Deus e a gente quer agradar aquele que nos alistou. O amor dele nos impele a agradá-lo. E isso é muito saudável para nós. Que você possa pensar e refletir sobre isso. E quero informar os irmãos que nós vamos montar as visitas pastorais. Temos as casas, a casa da irmã Diana, a casa da Dice, que a gente vai estar fazendo culto. E futuramente eu quero estar indo na casa dos moradores, as portas que se abrirem, né? Então, vou estar indo na casa dos moradores que moram próximo à igreja para poder compartilhar do Evangelho, compartilhar do amor do Senhor. Lembrando que quarta-feira agora nós vamos ter a assembleia às 20 horas e 30 minutos. Tive uma reunião com a diretoria da igreja, tive uma reunião com a liderança do departamento infantil, vou ter uma outra reunião no tempo oportuno com a equipe da cantina. Estou agendando algumas questões administrativas que é necessário, a gente está fazendo algumas mudanças. E hoje eu tive uma reunião com o Ministério do Louvor. E aqui eu quero publicamente parabenizá-los, vocês estão de parabéns, show de bola, começamos o culto no horário, graças a Deus, o pregador terminou no horário, graças a Deus, mas eu sempre falo, ninguém pastoreia a igreja só, a igreja trabalha na coletividade, se não tiver quem opere o som, não tem quem desenvolva, então eu quero agradecer a vocês, porque vocês são bênçãos de Deus, vocês ensaiam, vocês estão em casa, eles estão ensaiando, estão aqui se esmerando para dar o melhor para vocês também. Não, mas é para Deus, mas você também escuta, né?